A gente pede perdão pela bagunça que a gente faz, mas a gente é crente, tá, irmãos? A gente é crente, correndo atrás do nosso prejuízo, trabalhando a nossa vida em santificação, que é o tema do mês que nós estamos ministrando na nossa igreja, essa série sobre santificação, e tem sido bênção, amém, irmãos? Bênção demais que Deus tem ministrado sobre o nosso coração aqui, e ainda baseado nesse tema. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 39, versículo 12. Gênesis capítulo 39, versículo 12. Aí só esse versículo, então eu queria te pedir mais um pouquinho para só a gente ler esse versículo de pé, e depois você vai poder tomar o seu assento. Gênesis capítulo 39, obrigado, pastor, aleluia. Gênesis capítulo 39, versículo 12. Todo mundo aí, amém, amém? Aí fora está ouvindo direitinho? Os músicos que estavam ministrando estão aí fora por quê? Não, estou vendo. Irmão, minha paciência está zeradinha, então não dá mole não. Me ajuda. Gênesis capítulo 39, verso 12, aleluia. Diz assim: então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Mais uma vez. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Louvado seja o seu nome, Deus, pela tua palavra, que agora vamos compartilhar o teu povo. Com ela, durante a semana, o Senhor nos sustentou, nos alimentou, nos ensinou, falou conosco. E agora, Pai, nós queremos compartilhar com o teu povo nesse lugar. Que eu ache graça aos seus olhos. Que a tua palavra seja ministrada ao coração do teu povo. Que é a tua noiva, Jesus. É a tua noiva que precisa ser adornada, precisa ser zelada, cuidada, Pai, honrada, respeitada. Então, como mordomo fiel, Pai, que eu seja, Pai, esse instrumento seu para cuidar do teu povo, cuidar da tua noiva mais uma vez nessa noite, nesse lugar. Há ajustes necessários para serem feitos. Há pessoas aqui, Senhor, há pessoas aqui que precisam passar por ajustes, Senhor. Há pessoas aqui que precisam se posicionar na tua presença. E nós, como igreja, sabemos que nós precisamos nos aprumar em Ti. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, que essa palavra, da maneira que ela continua falando comigo até agora, Senhor, fale com o Teu povo, fale com cada um de nós. Nós queremos ver transformação de vidas. Nós queremos ver posicionamento santo. Nós queremos ver essa igreja, Pai, triunfante nessa terra, abalando o inferno e povoando o céu. Mas isso só vai acontecer quando estivermos caminhando em santidade. Então nos forja, nos molda, nos trata, nos limpa, nos cura, nos liberta, nos restaura. Faz o que tem que ser feito em nossa vida nessa noite, Jesus. Faz a Tua obra completa, Jesus. A cada um de nós, o Senhor nos trouxe aqui com um propósito seu, que nasceu no seu coração para se cumprir nessa terra. Então que cada um de nós nessa noite sejamos tratados pela Tua palavra, assim como já o fomos desde o início desse culto. Mas sabemos que o Senhor quer compartilhar conosco a Tua palavra, então nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Toma seu assento aí, crente. O tema da pregação de hoje, nesse tema santidade, é: sempre há uma escolha. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, sempre há uma escolha. O texto que nós lemos fala de José, o sonhador. Esse homem que teve dois sonhos. Um deles, ele apanhava feixe com seus irmãos, e os feixes de seus irmãos se dobravam diante do feixe dele. Depois ele viu no outro sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. E os irmãos ficaram inflamados e enciumados com José e tramaram contra ele. E o jogaram numa cova, falaram para o seu pai que ele estava morto, mas pegaram José e o vendeu aos ismaelitas. Os ismaelitas o vendeu então lá no Egito para Potifar.
lá na terra do Egito. E quem era Potifar? Potifar, ele era o guarda, era o capitão da guarda de Faraó. E ele foi vendido ali, mas como o Senhor era com José, em tudo que ele colocava a mão, tudo prosperava. José se tornou governador da casa de Potifar, porque José tinha um chamado. José trabalhava, caminhava em santidade, irmãos. E todo irmão, homem e mulher de Deus que caminha em santidade, onde coloca a mão é abençoado, amém? Onde o homem e a mulher de Deus santificado coloca a mão, aquela terra, aquela casa, aquele projeto prospera. Então José, ele foi colocado ali na casa de Potifar, e Potifar, vendido como escravo, e Potifar o colocou como mordomo de sua casa, o administrador de sua casa, aquele que cuidava de tudo para aquele homem, de maneira que aquele homem nem sabia mais direito o que tinha, como estavam as coisas na casa dele. José, aconteceu isso com ele na casa de Potifar, aconteceu com ele na prisão, aconteceu com ele na terra do Egito. E ele sempre, ainda que estivesse na condição de escravo, ele era o governador do povo onde ele estava, porque quem anda em santidade anda no governo de Deus. Então, se você tem andado em situações conflituosas, se você não tem entendido por que Deus te colocou naquele lugar, começa a perguntar para Ele, para que você está naquele lugar, e qual é o teu posicionamento. O teu posicionamento sempre tem que ser com santidade, porque Deus quer te colocar para governar aquele povo. Então esse José, ele ficou ali, e Potifar o colocou sobre toda a sua casa. Só a mulher dele que não. A mulher de Potifar, e graças a Deus por isso, não estava sob o governo de José, mas todas as demais coisas da casa estavam. E a Bíblia vai dizer que José era um moço bonito, que José era atraente, Bisa, aos olhos, que ele era formoso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ei, eu acho que está faltando um pouquinho de santidade em você, hein? Porque todo santo é bonito. Ele era bonito. É, varão. É, mas a Nanda fala que eu sou bonito, e eu acredito. Eu sou dela, né? E aí, essa mulher, a mulher de Potifar, ela ficava se insinuando para José, ela ficava se oferecendo para José, ela ficava chamando José para a cama. Ela queria adulterar contra o seu marido usando José. Só que José era um homem separado de Deus. José era um homem que tinha tido uma visão de Deus. José era um homem purificado pelo Senhor. José não era qualquer um. Fala assim: ei, eu não sou qualquer um. Há um propósito de Deus na minha vida. O inimigo pode tentar contra mim, mas eu não vou cair. Aleluia. E aquela mulher se insinuava para José, se oferecia para José e chamava José para a cama. Um belo dia, aquela mulher percebeu que não havia mais ninguém na casa a não ser ela e José. Então ela o agarrou. Ela o agarrou, Adriano, e começou a tirar a roupa dele. E ele falou assim: não posso fazer isso. Como eu posso pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor? O Senhor dele aqui é o Potifar. Ele estava falando o seguinte: eu não posso desonrar aquele que me colocou em posição de honra, porque ele me colocou, porque em mim há santidade. Ei, quem caminha em santidade não desonra a posição que Deus te colocou. Quem caminha em santidade não desonra as pessoas que te colocaram no lugar que você está. E José então, ele vai e foge. Ele foge, porque sempre há uma escolha. Ele fala assim: sempre há uma escolha. Eu conheço pessoas que não fugiram, infelizmente, mas eu conheço muitas outras que fugiram, escolheram fugir. Então sempre há uma escolha, e esse é José. E nesse texto que nós lemos de Gênesis capítulo 39, versículo 12, fala mais uma vez que eu vou ler: então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Irmãos, quando caminhamos em santidade com Deus, não importa as circunstâncias, Deus sempre nos abençoará.
Foi o que eu disse antes. José, ele estava ali escravo. José, ele foi lançado como escravo naquela cova. Os irmãos de José venderam José aos ismaelitas como se fosse um escravo. Esses mesmos irmãos disseram para o pai de José que José havia morrido sendo engolido por uma besta fera no deserto. E só que eles venderam esse cara, José, para os ismaelitas. E os ismaelitas venderam para Potifar. De repente você tem vivido a sua vida e não tem entendido por que tanta coisa injusta tem acontecido com você, tanta coisa complicada tem acontecido com você, e por que cada uma dessas circunstâncias tem te afligido. Deixa eu te falar, nada disso tem o poder de te roubar a santidade que Deus te deu. Não tem o poder de roubar a santidade que Deus te deu, o propósito que Deus te deu. Você não é qualquer um, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, independente da posição que você foi colocado, Deus vai te honrar onde você foi colocado. Porque aquele que é santo, querido, ele não se mistura com aquilo que é do mundo. Ele pode estar no ambiente contaminado, mas naquele ambiente ele não se contamina. Esse negócio que o ambiente formata o nosso caráter, que ele toma muito cuidado. Aqueles que são santos não se contaminam com o ambiente. José não se corrompeu na casa de Potifar. Aquela mulher se insinuou para ele. Ei, irmão, eu falei que a Bíblia diz que José era bonito. A Bíblia diz isso, que ele era formoso. Mas a Bíblia não diz como é que era a mulher de Potifar. Como ela era uma mulher de dinheiro, eu acredito que ela era bonita. Porque quando a gente vai ver algumas coisas do artista antes e depois da fama, antes era uma desgraça de feio. Aí ficou com dinheiro, famoso, rapidinho ficou bonito, virou até outra cara, era outra pessoa. Então quem tem dinheiro anda arrumadinho pelo menos, amém ou não amém? Então essa mulher não era feia. Essa mulher não era feia. E ela se insinuava para José. Presta atenção para mim. Ei, tu quer andar em santidade? Cuidado, o capiroto não vai se apresentar diante de você com um chifre e um garfinho na mão para te enfiar, não, filho. Ele vai vir com carinha bonitinha, vai vir com um sorrisinho, com olharezinhos. Essa semana eu botei no grupo da igreja: cuidado, boquinha é o que fala. Pegaram a senha? Cuidado, olhinho que vê, mãozinha é o que pega. Cuidado, porque o inimigo vai se apresentar diante de nós com coisas que são agradáveis aos nossos sentidos, ao nosso aroma, nosso paladar, nossa visão, nosso tato. Porque assim começam as coisas. De repente você começa a olhar uma situação e começa a desejá-la. Quem aqui vendo na internet uma foto de uma picanha assada, não teve água, a boca cheia d'água? Você nem sentiu o cheiro, mas já comeu com os olhos, não é assim? Você nem sentiu o cheiro, mas parece que sentiu, não é, Jorge? Tu lembra daquela picanha, naquele ponto maravilhoso, aquela carne que você ama maravilhosa, mas você está vendo uma fotografia. Porque quando eu começo a olhar, eu começo a cobiçar aquilo que me interessa. Cuidado, olhinho que vê. Os nossos sentidos são a janela da nossa alma, e a alma sou eu. A alma sou aquilo que eu entendo de mim mesmo, e ela é influenciada por aquilo que os sentidos da minha vida me dão. Então Potifar, então José, ele estava ali naquela casa e pensa numa mulher bonita, endinheirada, se insinuando para ele. Ele teve a chance de ir para a cama com aquela mulher. Mas se ele fizesse isso, ele perderia tudo aquilo que Deus tinha prometido na vida dele. Fala comigo, sempre há uma escolha. E ele escolheu fugir. Irmãos, homens e mulheres de Deus que andam em santidade vão fugir da aparência do mal. Vão fugir. Eu falava isso ainda há pouco ali para os irmãos da Classe de Integração. A gente precisa fugir da aparência do mal. A gente falava de arrependimento, que parece que o de remorso é arrependimento, e que o remorso parece ser arrependimento, mas o fruto é diferente. O arrependimento ele vai me levar a priorizar aquilo que é certo, vai me levar a mudar meu caminho, a minha conversão, vai me fazer mudar a minha direção, vai me fazer mudar aquilo que é prioritário na minha vida. Isso é fruto do arrependimento. E quando eu estou caminhando em arrependimento, eu mudo o meu caminho. Ou seja, eu não frequento mais o ambiente que eu frequentava, porque eu corro o risco de lá cair de novo. Por que eu falei isso com eles também? Eu fiz
2 semanas frequentando todos os dias o AA, Alcoólatras Anônimos. Para quê? Para entender como é que era a terapia deles. Para poder cuidar de gente, tem que entender de gente. Estava lá para entender, e eles tinham voto. Eles falavam assim: por hoje não. Como assim? Hoje eu não vou beber. E uma coisa que eles sempre falavam, eles não poderiam chegar em porta de boteco, onde tinha roda de bebida, porque se eles chegassem lá, eles sabiam que não ia resistir, que se tomasse o primeiro gole, era só o início para a ladeira abaixo. Então o que eles faziam? Evitavam esse ambiente, ou seja, eles fugiam da aparência do mal. Deixa eu falar uma coisa para você: se o inimigo está te tentando, começa a fugir da presença do mal. A gente fala aqui na igreja sempre isso, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso me arrepender e confessar, mas eu preciso, antes de confessar o pecado, entender que eu posso confessar as minhas tentações, porque quando eu vou confessar o pecado, ainda que arrependido, o salário do pecado sempre será a morte. Só que a tentação não tem pecado. Eu posso fazer: ei, meu irmão, pelo amor de Deus, pastor Adalberto, me ajude em oração, não me deixe sozinho nas circunstâncias, porque eu estou com medo de cair, porque eu não estou resistindo. Eu estou confessando tentação, fraqueza, mas eu não caí, não tem salário de pecado ainda aqui. Então José sabia que se ele ficasse ali, ele ia cair. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: ei Timóteo, olha só, resistir ao diabo, ele vai fugir de vocês, mas em relação às concupiscências, vontade da carne, ele falou: foge. Ei, solteirinhos e solteirinhas, fujam das paixões da carne. Quando começar a namorar, querido, presta atenção, é na sala com papai e mamãe, porque se dá mole, terra vai cair. Não pense que você consegue resistir à vontade da carne. Então José, ele vai e foge. Fala assim: sempre há uma escolha. Quais têm sido suas escolhas? Quais têm sido suas escolhas? Porque o pecado está batendo na nossa porta o tempo inteiro. Obrigado, querido. Quais têm sido suas decisões, suas escolhas? Toda escolha traz junto dela uma consequência. Toda escolha traz junto dela um fruto que nós vamos ter que sustentar. Quando o inimigo se apresenta diante de ti, de você, com tentações, quais têm sido as suas escolhas? José fugiu. Paulo ensinou Timóteo a fugir. E eu e você, o que temos feito? Não, eu sou um homem de oração. O diabo pode vir que ele vai bater em retirada. O diabo sim, mas vai contra a carne. Como eu disse e repito, ele não vai vir com tridente na mão e com chifre para te pegar. Então quando caminhamos em santidade com Deus, não importa as circunstâncias, Deus sempre nos abençoará. Por isso que José era abençoado, porque ele fazia as escolhas corretas. Quando aquela mulher o importunou ao ponto de o agarrar, ele fugiu. Segunda coisa, não é porque eu tenho acesso a tudo e sou abençoado, que eu posso desonrar aquele que está comigo. Não, eu sou pastor da igreja. Não, eu sou líder fulano. Não, eu sou da intercessão, eu sou da dança. Não é porque Deus está me honrando na posição que Ele me colocou, que eu posso desonrá-lo na posição que Ele me colocou. José tinha o governo da casa toda de Potifar nas suas mãos, mas nunca fez usura disso. Nunca andou em desacordo com os princípios do Senhor. Por isso ele era abençoado. Eu conheço um monte de gente boa. Eu conheço um monte de crente que começou muito bem, e que por ser crente de verdade, querido, foi sendo abençoado pelo Senhor e foi alcançando posições. Mas chegou uma hora que começou a usar o ministério com usura, começou a usar para benefício próprio, começou até a manipular pessoas, já estava completamente perdido e não sabia disso. Então, temos que começar bem, mas principalmente terminar bem. E o terminar bem nem sempre vai ser do jeito que você esperou que seria, porque sempre temos escolhas. Fala comigo, sempre temos escolhas. Ele poderia ali manipular tudo. Se ele quisesse desonrar Potifar, se ele quisesse desonrar a santidade que Deus estava colocando sobre a vida dele, ele faria. Potifar não descobriria, porque era a mulher que queria. E ele ia organizar tudo. Só que ele disse: como eu posso cometer tamanho pecado contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Eu não posso fazer isso.
porque eu sei quem me colocou aqui, eu sei porque eu estou aqui, eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida, eu sei o que tem que fazer. Deus me deu sonhos, Deus me deu projeto, Ele mostrou para mim. Quando eu contei, ninguém acreditou, mas ainda está aqui o que Deus tem para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode ser que você tenha perdido o que Deus colocou dentro de você para você, porque você não está honrando a posição que Ele colocou você. José não desonrou aquela posição, ele permaneceu firme e fugiu. Terceira coisa, diante do pecado, sempre há uma escolha. Sempre podemos fugir da aparência do mal. Falou o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:22. Sempre há uma escolha. José, ele tinha plena consciência de quem era Deus em sua vida, e ele escolheu fugir. E a fuga de José o levou para a prisão. Olha só, ele fugiu para não pecar, e a sua fuga o levou para a prisão. Deixa eu falar uma coisa séria para você. A santidade vai nos causar prejuízos. A santidade vai nos causar prejuízos na terra, porque teremos que fazer escolhas que nos causarão dano na terra por causa da santidade. Ninguém disse para você, ou se alguém disse, deixa eu te ajudar. A vida não é um morango, querido. No mundo tereis aflições. Você quer aflição? Aflição é aquilo que me tira da zona de conforto. Aflição é aquilo que acontece quando eu não estou esperando. Aflição é aquilo que me causa angústia. Eu fico aflito, eu fico tenso, eu fico incomodado. O mundo nos causa aflições. A santidade vai nos trazer prejuízo. José foi preso. José foi preso. Estevão foi apedrejado. Elias foi perseguido. Tiagão foi decapitado, e Jesus foi crucificado. A santidade vai nos causar dano, a santidade vai nos causar prejuízo. Você precisa entender que o preço da santidade é muito alto e é caro, e não se brinca com a santidade que Deus nos deu. Não dá para continuar vivendo essa vida de crente meia boca. Está na hora de ser crente de verdade. Está na hora de assumir o ônus de se tornar cristão no mundo onde estamos vivendo. O mundo onde começou-se um flerte de perseguição, já tem crente roendo a corda, já tem crente negociando princípios para se dar bem no mundo. Deixa eu falar, eu falei isso aqui esse mês, já vou repetir. O santificado não encaixa no quebra-cabeça do mundo. O santificado é peça fora daquele quebra-cabeça. Ele não se adequa. E aí tem um monte de crente se adequando para poder agradar o mundo. Se o mundo está feliz contigo, o céu está revoltado com você. Ou você serve ao céu, que é o nosso Deus, ou serve a Satanás. E se o Satanás está feliz contigo, quem é que está triste? Um dia, cheguei em casa do trabalho, numa outra cidade, e a minha pastora, que morava em frente, eu morava em frente à casa dela, e ela ouviu chegar, ela foi na sacada da casa dela e falou assim: Ricardo, ora por mim, bota a igreja para orar. Por quê, pastora? Porque descobriu-se uma lista com nomes de pastores na cidade, em que tem uma igreja do Capiroto, que está orando e jejuando para derrubar os pastores que estão nessa lista, e o meu nome é o terceiro. Bota o povo para orar. Eu falei assim: vamos fazer culto de ação de graça, porque se o inferno está incomodado comigo, é que o céu está se agradando de mim. O que não podia é meu nome não está na lista. Então se o inferno começa a se incomodar, se levantar contra você, fique feliz, estou agradando o céu, tem santidade na tua vida. Só que isso na terra vai lhe causar prejuízo. Eu disse aqui outro dia, me custou um emprego de 7 anos, porque eu me tornei inadequado ao ambiente. Inadequado ao ambiente.
não se encaixa mais naquele negócio. Não tem como andar em santidade sem provocar o inferno. Não tem como andar em santidade sem tomar pedrada pelo caminho. Um dia John Wesley escreveu lá no diário dele, John Wesley, fundador do movimento metodista, ele escreveu assim, que ele estava orando antes de sair para o seu dia de trabalho. Ele pregava às vezes 3 vezes por dia, era a média de 3 pregações por dia, andava no cavalo dele para cima e para baixo pregando, e ele escreveu no diário dele, que ele escreveu assim, orando: Senhor, já tem 3 dias que o inferno não se levanta contra mim. Senhor, eu pequei, eu estou em pecado. Gente, o que a gente mais quer é bonança. A gente quer a conta cheia de dinheiro, pastor. A gente quer um carro melhor, a gente quer uma casa melhor, a gente quer tudo melhor, a gente quer andar bem na fita, a gente quer estar bem com todo mundo. E John Wesley está falando assim: tem 3 dias já que o inferno se levanta contra mim. E ele ficou, Soninha, desesperado. Eu pequei, pelo amor de Deus, Deus me responde, eu pequei. E ele acabou aquele momento de oração devocional, saiu de casa, montou no cavalo e começou a caminhada dele. Daqui a pouco vem de trás de uma cerca viva, aquela cerca de planta, lembra aquela cerca de planta que existia antigamente? Chama cerca viva. Voou um pedregulho do lado de lá e bateu na testa dele. Bateu na testa, ele caiu, já caiu sangrando. Ele ajoelhado que ficou, agradeceu: obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda responde as minhas orações. Você está achando que ser santo é o quê, filho? Pedro também morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou assim: eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Aí botaram a cabeça para ele na cruz, a cruz de cabeça para baixo. Aí o inferno começa a fazer um negocinho que vai te pegar, e tu já está com medo do capiroto. Que crente é você? Um dia eu estava ministrando num encontro de jovens, e caiu um monte de jovem demoniado. E aí o capiroto tomou um menino assim e falou assim: eu quero matar você. Falei: ô fedido, eu te conheço, eu sei que você quer me matar, mas Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Sai em nome de Jesus. Quem anda em santidade não comunga com trevas. Quem anda em santidade paga preço. Quem anda em santidade sabe que é melhor perder, melhor ter prejuízo na terra do que ter prejuízo no céu. José, ele foi preso por fugir do pecado. Aí você acha: não, resisti à tentação, sou vitorioso. A tua vitória é lá na cela com mais 2 prisioneiros. Olha que maneira. Fala assim: a santidade vai me causar prejuízo. Irmãos, não há desculpa para nenhum de nós quando pecamos de forma consciente, ou seja, quando sabemos que aquele ato que eu estou a praticar desagrada a Deus, portanto é pecado. Não há desculpa. Eu sei, eu já entendi, mas ainda assim eu faço. Eu sei que não devo estar à roda de escarnecedores, mas ainda eu estou. O que é a roda de escarnecedor? É a roda que estão falando mal dos outros e os outros não estão lá. Você está lá, ó, sementinha do mal, inflamado pelo inferno, língua peçonhenta. E está falando. Só que sabe o que acontece? Os outros que eu falei não estão lá, mas Deus está. E aí, como o pessoal bota lá no aplicativo, Deus viu o que você falou. Deus viu o que você falou do outro. Não tem como eu falar que sou santo e senta a roda de escarnecedores. Não tem como eu falar que sou santo e ceder meu ouvido à boca de Satanás. A emprestar minha vida para ele. O Jesus falou para Pedro assim: arreda de mim, Satanás. Não dê lugar ao diabo. Não podemos dar oportunidade à carne. Não há justificativa. Quando eu peco consciente. Mas sempre há uma escolha. Sempre há uma escolha. Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15, fala assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem ao Senhor seu Deus,
andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, porém, entretanto, todavia, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Sempre há uma escolha. Quando andamos em santidade, sempre optaremos pelo que a Bíblia diz. Mas quando optamos em seguir por caminhos de pecado, significa que o pecado já não mais está à porta, mas está em mim, e eu não consegui dominá-lo. Se José cedesse à tentação da mulher de Potifar, o pecado não estaria mais à porta, batendo, tentando. O pecado já estaria dentro dele, fazendo parte dele, porque ele se contaminou com o pecado. Mas ele fez a escolha certa, ele escolheu a vida. E por causa dele viveu ele e a descendência dele, porque foi a palavra de Deuteronômio 30 se cumprindo. Então a frase de um filme que eu gosto muito, que fala assim: o que fazemos em vida, ecoa na eternidade. Ou seja, a semente que eu planto agora, eu vou colher e minha descendência vai colher. A pergunta é: qual semente você tem escolhido para semear? Sempre há uma escolha. De repente os frutos que você tem colhido hoje são frutos de semeadura de sementes mal escolhidas. De repente a vida que você vem vivendo hoje é uma vida que te dá frutos de uma semente que se semeou antes de conhecer Jesus. E sim, precisa colher esse fruto, porque a lei da semeadura vai se cumprir. Quer você seja crente ou não seja crente, ela vai se cumprir. Mas o que Deus está te dando hoje é a oportunidade de fazer uma nova escolha. Que escolha? De escolher uma semente diferente. Porque sempre há uma escolha. Mas essa escolha vai me trazer um dano. Eu vou perder tal amizade, eu vou perder tal emprego, eu vou perder tal posição. Se for a escolha para a vida, ainda que você seja preso, vai valer a pena. Sempre há uma escolha. Pastor, mas não tem como resistir à tentação da carne. Por isso que José escolheu fugir. Sempre há uma escolha. Eu não sei quais são as escolhas que você fez. Na verdade, eu sei de um bocado de escolha que vocês fizeram, que eu sou pastor de vocês, e eu não posso me eximir disso, porque vocês já me contaram muita coisa da vida de vocês. E ninguém precisa saber o que vocês me contaram, que nem eu lembro direito. Porque às vezes a pessoa fala assim: mas eu já te falei isso, pastor. Eu falo assim: gente, eu não lembro. Não lembrei o que eu estava fazendo ontem. Mas o que eu fiz ontem? Isso é bom. Fica mais fácil de perdoar. Não é verdade? Falar em perdão, perdão também é uma escolha. Sempre há uma escolha. Quais são as escolhas que você tem feito? Quais são as rodas que você escolheu sentar-se? A quem você escolheu dar ouvido? Para quem você escolheu emprestar sua boca? Com quem você escolheu andar? Para onde seu pé escolheu te levar? Sempre há uma escolha.
E hoje nós temos mais uma escolha a ser feita. Eu posso escolher continuar nessa vida mequetrefe, nessa vida mais ou menos, medíocre, mediana, esquisita, pensando que eu estou salvo, porque eu vim na igreja, então eu estou salvo, porque eu já fui assim. Eu ia para o baile, Jorge, eu ia para o baile sexta, eu ia para o baile sábado, mas domingo eu tinha que estar na igreja, porque senão a semana não era boa. Ia para a igreja para falar mal do meu pastor, miserável eu. Meu pastor era tão crente que conseguiu cuidar de mim e ainda me enviar ao ministério, ó. Sempre há uma escolha. Você pode fazer uma nova escolha hoje. O Senhor nos dá a chance de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele ainda fala: escolha a vida para que viva você e sua descendência. Mas escolha você, porque sempre há uma escolha. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Chamar o ministério de louvor para o altar.